Meu nome é Francisco, eu tenho 27 anos e eu vim de Campinas, São Paulo. Eu de formação eu sou bibliotecário, então me formei em biblioteconomia e a partir disso eu comecei a gostar de uma parte mais analítica, de dados, que eu tinha gostado de uma parte de estatística e queria ir para essa vertente. E aí eu comecei a procurar até mesmo umas graduações, cheguei a iniciar uma graduação à distância, ver alguns outros cursos em outras plataformas e não estava tão contente. Parecia que eu não estava aprendendo na prática, parecia que não estava evoluindo, não estava conseguindo desenvolver algum projeto. E com isso surgiu a Alura, apareceu para mim. E aí apareceu umas 3, 4 vezes, eu analisei, tentei entender, perceber ali e falei assim, vou dar uma chance. E aí eu me matriculei, comecei a fazer os cursos e aí me encantei com a plataforma. Com a Alura, acho que principalmente por causa da amplitude, porque eu comecei a ver alguns cursos e eu via que os cursos, eles eram muito específicos. Então, por exemplo, você vai aprender banco de dados SQL dentro do MySQL Server. Mas aí na Alura eu vi que não, ali eu poderia aprender banco de dados em diversos sistemas. Eu poderia aprender Python, eu poderia melhorar Excel, se fosse uma coisa bem mais simples, poderia aprender Power BI. Então, e aí, além disso, que o meu foco era principalmente essa parte de dados, mas além disso, eu ainda ia ter vertente de programação, de front, de inovação e marketing. Então, eu teria toda essa vertente que eu poderia também dentro ali. Aí eu falei assim, poxa, vai ser isso que eu vou aderir. Eu comecei a estudar ali na Alura e comecei a praticar, comecei a desenvolver algumas outras coisas, eu tive até mesmo mais bagagem de experiência própria e de confiança e de estruturar algum projeto para eu aplicar dentro de uma vaga, para eu mostrar e falar assim, poxa, eu sei fazer isso daqui. Então eu consegui ter esse know-how, ter essa bagagem de conhecimento e de experiência para eu entrar. Então foi até num período que eu estava numa universidade trabalhando como bibliotecário, e não estava muito legal, principalmente por conta da pandemia. Não estava indo muito legal, e tanto que depois ela até mesmo fechou. E eu estava a 250 quilômetros de Campinas. Eu estava no interior de São Paulo, e minha esposa já tinha vindo para cá, minha namorada já tinha voltado para Campinas, eu estava longe dos meus pais, e eu queria ir para uma outra área dentro de Campinas, São Paulo, ficar nesse eixo. E aí eu comecei a aplicar, e surgiu uma vaga. Não era exatamente dentro de uma tecnologia, mas eu era o setor, eu era a pessoa ali responsável pela parte tecnológica do setor. Então eu entrei na DHL, uma empresa multinacional de logística, e ali eu trabalhava e desenvolvia dashboards em Power BI, fazia algumas análises, estruturava toda a parte de documentos dentro do setor jurídico. E foi a partir dos conhecimentos que eu tive da Alura, de aprender, de ter isso daqui que eu consegui. E comecei a ir evoluindo, ir trazendo, ir desenvolvendo, e toda vez eu tinha alguma dúvida que eu continuava ali, falava, poxa, não, mas vamos evoluindo e entrando. A partir disso, até recentemente, eu tive uma proposta de emprego, até mesmo por uma evolução de carreira pessoal minha, de desejo de crescimento, e eu consegui entrar numa vaga de analista de BI Júnior, já bem mais específico, voltado mesmo para uma área mais... Não que lá não fosse voltado para a área de tecnologia, mas é muito agora com foco mais nessa vertente. E também numa baita de uma empresa, a IPTV, afiliada da Rede Globo, e foi principalmente, poxa, você tem algum portfólio, você tem algum projeto? Não, tá aqui o meu GitHub, tá aqui os meus projetos, eu fiz... Depois eu tive a oportunidade de fazer o Bootcamp de Data Science, então, tá aqui os meus projetos do Bootcamp, tá aqui os meus projetos do Challenge de BI, tá aqui o que eu faço, que eu desenvolvo, e contou bastante. Além, claro, de prova técnica, de prova de entrevista e tudo mais. Então, assim, a Alura tá junto comigo dentro da minha carreira profissional, dentro da minha carreira pessoal. Então... tá me acompanhando. Mesmo dentro da biblioteconomia, eu não vi, mesmo que seja assim, pessoas às vezes até amigas ou mais próximas, não tem tanta proximidade quanto uma pessoa de tecnologia.
Às vezes a pessoa não te conhece, você está com uma dúvida, você vai lá, pergunta, a pessoa vai lá, pega na sua mão e fala assim, não, peraí, tem isso, isso e isso. Então, sabe, dentro da estrutura da escola ali da Alura, então vamos por bolhas, né? Dentro da estrutura da escola da Alura, dentro do Discord da Alura, as pessoas se ajudam. Dentro de uma vertente maior, se você está com alguma dúvida, tem Stack Overflow e tudo mais, você consegue ver isso. Você, às vezes, se você postar uma coisa no Twitter, é capaz de aparecer alguma pessoa que vai falar assim, poxa, mas olha isso daqui, eu consigo. Então, é muito engraçado isso da tecnologia. E isso tudo em diversos aspectos. Eu não conseguiria agora, talvez, pontuar especificamente alguma coisa de uma coisa externa, terceira de fora. Mas com certeza me ajudou em vários sentidos. E assim, principalmente agora a Alura Stars, eu senti que foi muito dessa vertente de você falar assim, poxa, eu aprendi, então vamos tentar expor aquilo que você aprendeu, ou até mesmo já rever um conceito que você já viu, você se questionar, trazer isso, expor isso, tentar trazer isso, para você rever aquele conceito às vezes, ou mais 2 vezes, ou tentar desenvolver um projeto, mostrar isso. Porque dessa forma você consegue aprender muito mais. E você consegue, assim, começar a ter eu sinto que às vezes, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mas você consegue ter um pouco mais de maturidade dentro daquela técnica, dentro daquele olhar, dentro daquela perspectiva, que é, na realidade, a experiência, né? Então é um trabalho, não é uma coisa remunerada, mas é assim, na palavra trabalho, né? Então você está ali trabalhando naquilo. E isso gera uma experiência que é muito prazeroso, porque você está fazendo aquilo e você está conseguindo ainda conversar com as outras pessoas, você está, de certa forma, ajudando outras pessoas a também falar assim, poxa, eu não pensava por esse lado. Eu tinha uma outra perspectiva. Eu tentei colocar para mim esse ano que eu ia conseguir publicar um texto por semana. E aí eu tô me rebolando para isso. Então, tô mudando de emprego, tô aprendendo um monte de coisa nova. Você vai ter dia que você não quer. É mais assim, às vezes até mesmo de você tentar entender o mínimo possível que você vai conseguir fazer, se você tentar mais se organizar, o que você vai elencar, todas as pautas, todas as coisas. Mas principalmente porque eu acho que me fez uma satisfação pessoal. Porque aqui entra num aspecto até que eu não gostaria de ter esse aspecto de estar assim, nossa, você tá ensinando, você tá... Não, porque eu posso estar falando um monte de abobrinha ali, um monte de blá blá blá, um monte de coisa assim. Mas é no sentido de, além, claro, do meu crescimento pessoal, mas de conseguir ajudar as pessoas, de conseguir falar assim, poxa, porque eu era uma pessoa que, sei lá, com 17 anos, ia escolher o vestibular, eu não quis escolher nada ligado à computação, porque para mim eu achava que era uma coisa de outro mundo. Não que não seja mamão com açúcar, e não é, mas é um negócio que, assim, exige um labor, exige um desempenho, exige uma dedicação para você, não é um negócio de outro mundo. É só realmente, é tempo de estudo, é tempo disso. E me fez ter uma satisfação muito pessoal de eu trazer nesses textos, porque assim, é eu trazer um pouco ali do que eu estou aprendendo, ou de um ponto de vista que eu tive, e de talvez instigar as pessoas a talvez refletir sobre algum aspecto, de olhar para uma outra perspectiva. E isso tem me feito uma satisfação, porque eu já pensei, até quando eu tinha, sei lá, 18 anos, quando eu fui prestar vestibular, eu queria ser professor universitário. Eu queria ser professor universitário porque eu queria pesquisar coisas novas e eu queria dar aula para mostrar para as pessoas e falar assim, olha, mas eu não queria dar aula para falar assim, é só isso. Eu queria dar aula para falar para as pessoas assim, poxa, dá para vocês pensarem dessa outra forma. O mundo não é só isso, e eu queria também abrir o meu mundo para diversas outras perspectivas pesquisando. E nem sempre, talvez um dia eu chegue lá, mas nem sempre eu cheguei aqui. E minimamente, esse desejo do que eu estava fazendo, de certa forma eu tento colocar isso nos meus textos. E de uma forma também, depois com o tempo eu fui vendo, eu não sei se exatamente a academia conseguiria me trazer isso. Porque a academia também tem toda uma questão estrutural talvez de um jogo ali de dentro da estrutura quase que corporativo da academia, toda uma estrutura assim que às vezes também nem conversa muito com a sociedade, então fica muito dentro de cientista com cientista. E eu não queria isso, eu queria realmente
tocar um pouco mais as pessoas e trazer isso e tentar simplificar. Super indico para todo mundo, questão da tecnologia e de diversos sentidos, em diversos aspectos. Poxa, a pessoa ainda está com alguma dúvida. Faz algum curso talvez gratuito, começa a mexer, você está gostando, você não está, por que você não está gostando, e de tentar convencer até mesmo ela para falar assim, poxa, tecnologia dá para trabalhar em diversas vertentes. E tentar verificar com ela, poxa, talvez ali ela se encontre um pouco mais, na onde ela se encontrar, poxa, então agora você está com, de certa forma, um norte, cai na luna, porque lá você vai conseguir ter diversos conteúdos, diversas qualidades, sabe, de estudo e de que você percorra, de você encaminhe. Ah, não, já quero tentar exatamente isso, pô, então cai na lura, porque ali é certeza absoluta, vai ser um atalho do que você ficar mapeando, do que você ficar sozinha desenvolvendo alguma coisa.